the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Fala internet, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, estamos de volta depois de um certo hiato. Gente, ó, vamos começar a nossa live cremosinha de segunda-feira de entrevista. E hoje eu tenho um entrevistado muito legal para a gente trocar uma ideia. E é isso aí. Vocês estão aí? Gente, preciso saber se vocês estão aí. Ó, o Paganella já está aí presente. O Abílio, uhul. Pessoal, preciso saber se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Acho que o vídeo está bom, o áudio está bom. Eu tenho o retorno aqui, mas eu preciso saber de vocês se está tudo certo aí para a gente dar continuidade. Outra coisa, vocês estão aí? O som está baixo? Meu som está baixo? Vamos aumentar um pouquinho aqui o meu som. E é isso aí. Se a minha internet deixar, eu consigo assistir. É complicado. O áudio está meio baixo e estourado um pouco. Pois é, né? Não sei. Eu acho que esse microfone de lapela aqui, que é meio... que eu ainda não aprendi a regular ele direito. Mas tá bem de leve. Beleza, gente? Seguinte, bom, hoje nós vamos falar do mundo audiovisual. O convidado de hoje trabalhou na Band, fez CQC, fez vários programas. O bicho tem a manha, conhece muito de equipamento, conhece muito de câmera objetiva, de grua, de movimentação de câmera. Ele é um grande especialista nesse assunto. E eu vou fazer o seguinte... Bom, já coloquei meu áudio no máximo aqui. E eu vou fazer o seguinte, depois a gente já vai começar, mas eu preciso saber de onde vocês estão falando, tá bom? Falem aí para mim, eu quero dar uma olhadinha aqui para ver como é que está este áudio. Parece, aqui para mim o retorno tá bom, tá, gente? Ó, continua baixo, aumenta o volume aí um pouco, Wellington, por favor. Tá bom, gente? Então, de onde vocês estão falando? Já temos alguns espectadores aqui.
E eu vou falar para vocês. Hoje eu estou muito curioso. Eu acho que o nosso convidado tem muita história boa para contar. Nós vamos falar um pouco sobre esse mundo da televisão, cara, que é uma loucura, né? Porque eu aqui que estou acostumado a fazer produção audiovisual diariamente, a minha produção é pequena, né, cara? Eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que é uma grande produção, ou uma televisão, ou, por exemplo, o nosso convidado faz muito campeonato de esportes, é muito legal. A galera já está respondendo aí, ó, Pedro, boa noite. Ó, o Bruno está em São Paulo, tá? Zona Norte. O Pedro está em Tuparetama, Pernambuco. É um nome difícil. Mas estamos aí, tá bom, gente? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos, porque hoje, o cara... Pensa no homem com a agenda cheia. Esse cara trabalha, olha, ele trabalha pra caramba. Olha quem é que tá aí, é o Bruno, cara. Bruno Massal, já fizemos aí a entrevista. Quem é TV nunca vai ser cinema e vice-versa. Pô, já começou com a polêmica dos dois pés. Mas depois eu vou abrir as perguntas para vocês e eu vou fazer esse questionamento aí, porque de repente a gente vai entender melhor como é que é o funcionamento. É que nem no casamento, o fotógrafo e o cinegrafista, né? Sempre tem aquela treta. Será que tem? Eu não sei. O convidado depois vai responder. O cara acertou de primeiro o nome da minha cidade. Ô Pedro, é que eu li devagarinho, entendeu? Tuparetama, eu li bem devagarinho, porque senão eu acho que eu não ia acertar, não. Mas, gente, vamos fazer o seguinte... Já vamos direto para a tela do convidado, porque hoje meu convidado é o meu colega, amigo Cauê Lima. Eita, ó, já desconfigurou o Skype todo, adoro o Skype. O Skype faz essas coisinhas, é isso aí. Meu amigo Cauê, se apresenta para a galera aí, por favor. Então vamos lá, já fazendo jus ao canal. Beleza, galera? Eu sou o Cauê e sejam bem-vindos ao canal Back to Basics, mas o meu canal é o Quirocine Fotografia. E uma honra receber um convite do Andrei, né? Eu tive que adiar alguns dias até conseguir essa agenda para poder fazer essa live com o Andrei. E hoje, com a agenda cheia, deu para encaixar. Pedi até para entrar um pouco mais cedo, a gente tinha marcado para as 20 horas. Deixamos para 19, justamente por causa de agenda, que eu vou ter que sair para fazer uma outra logística. Correria. Você tem agência, né? E você já trabalha com esse lance do mundo audiovisual já há quanto tempo? Eu tenho uma produtora de locação e que também produz, não é necessariamente ainda uma agência, mas quem sabe, logo mais, né? Quem sabe, né? Eu trabalho no audiovisual mais de 15 anos, né? Então, comecei lá em meados de 2005 e aí fui passando. Eu comecei pelo vídeo, tá? Em movimento de câmera, olha só. Comecei assistente, montagem, entre outras coisas, né? Trabalhando com grua para estádio, sabe? Para fazer futebol, que antigamente as gruas tinham um cinegrafista em cima. Então a gente fazia essa montagem praticável para futebol, que era na produtora que eu trabalhava antigamente, né? Aliás, locadora de equipamentos, né? E com isso a gente foi crescendo. Eu tive um mentor, né? Que me ensinou justamente uma grande parte, né, do que eu sei hoje na parte de movimento de câmera principalmente, e com isso a gente foi ganhando mercado, conhecendo pessoas, né? Nisso eu acabei entrando na Band, né? Prestei serviço lá por volta de acho que uns 12 anos, então uns 12 anos que eu prestei serviço atendendo toda a demanda de movimento de câmera lá dentro, né? E isso voltado para movimento de grua, né? O que no nosso mercado a gente já define como camate, né? Que camate é marca, mas no mercado audiovisual, quando a pessoa pede uma grua, ela pede: você tem camate? Então manda uma camate, mesmo não sendo uma camate, tá? Mas eu trabalho com locadora de equipamento e eu tenho a camate, né? Que seria, no caso, o melhor equipamento para você trabalhar com o melhor custo-benefício. Como se fosse um Bombril, mais ou menos, né? Exato, a mesma coisa, como se fosse um Bombril. Aí depois que me veio a fotografia, então foi o inverso. Muita gente começa da fotografia, vai para o vídeo, não. Eu comecei do vídeo e depois fui para a fotografia.
Cara, caminho inverso. Eu acho que é a primeira. Caminho inverso. Acho que é a primeira pessoa das que eu converso aqui que realmente fez esse caminho inverso, porque geralmente a gente acaba aprendendo os conceitos básicos da fotografia para depois ir aprender os conceitos mais amplos do vídeo, né? Que é um mundo totalmente novo, né? Que você tem que aprender muita coisa. Mas, cara, achei interessante esse lance, né, cara? Pô, eu sou da época que eu lembro de ver o cara sentado na grua com a câmera lá atrás no estádio, atrás do gol, né? Com o Sim. negócio voando. E hoje em dia, as coisas estão mais tecnológicas, né? Com certeza hoje em dia é só câmera. E assim, nós já vamos entrar nesse lance da conversa sobre grua, porque eu tenho umas perguntas bem interessantes para fazer, que é dúvida mesmo, entendeu? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre essa tua história, essa tua trajetória, né, cara? Pô, tu trabalhou muitos anos, tu falou 12 anos na Band, trabalhando com produções que, pô, televisão aberta é uma produção que é gigantesca, né? Imagino que você deva ter feito vários programas, mas o CQC foi o mais amplo e, digamos, não vamos dizer importante, né? Mas vamos dizer com mais abertura e que teve um maior alcance? Ó, para mim, o CQC, assim, de todos os programas que eu já participei, dentro da Band e também fora, né, em outras emissoras, porque como eu sou prestador, não tinha essa coisa de ficar preso, o CQC, para mim, foi o melhor programa. Uhum. Para mim, assim, ele é o concurso dos programas que eu tive a honra de participar, justamente pelo, assim, o hype da época do CQC era coisa que não existia, falando sobre política, entre outras coisas, né? Era um tipo de humor diferente, né? Como humor é humor, mas lá tinha uma pegada um pouco diferente e que não existia no Brasil, né? Daquela maneira, claro, que você tinha outros programas como Cacete Planeta, né? Mas ali eles iam direto na fonte, né? Então, era um programa diferente. Tanto é que, assim, ele foi muito bem, ele foi muito bem mesmo, né? Ainda vou comentar, assim, vamos falar em off, por que que ele acabou. Né? Vou fazer um comentário rápido, né? Justamente para não ter dor de cabeça, mas, assim, era um programa sensacional, né? E, assim, que eu tive a honra de fazer e poder participar de todos os programas até o final, até quando teve a troca do Marcelo Taz, entrou o Dan, e fiz até o último programa, né? Deu mais de 300 Inclusive, programas. dentro da produção, você foi a única pessoa, não sei se da produção inteira, mas que fez todos, né? É isso. Aí foi descoberto que teve duas pessoas, que foi o meu amigo da iluminação. Então, só nós dois, nem a produção, nem o próprio Marcelo Taz, nem o próprio Luke, eles conseguiram fazer todos. Olha só. Diretor, nada. Exato, nada. Caraca. E foram quantos anos de CQC, hein? Foram 7 temporadas. 7 Pô, temporadas. cara. O CQC era um programa semanal, né? Se eu não me engano, né? Semanal. Toda Cara. segunda, depois das 10 horas, né? Cara, bicho, que loucura participar. Assim, a gente até tinha combinado de mostrar umas imagens que quando o Taz estava saindo, ele fez uma homenagem. Acabamos decidindo não mostrar, porque sabe como é que é? Direitos autorais, essas coisas, né? E, pô, cara, o cara te fez uma surpresa foda, né? Dizendo, porra, tem um cara aqui. Conta um pouquinho dessa história, porque é loucura, né, cara? Muito legal. Porque assim, aconteceu, por coincidência, olha só, um ano antes, o Taz ele já tinha jogado no ar que poderia, né, ser o último ano, né, o ano que ia vir depois, Uhum. né, que ele falou que tinha esse tempo, tinha dado aquele tempo, né, aí porventura foi isso, ele terminou, quando chegou 2014, teve o anúncio que esse ano, mas ele tinha comentado em 2013, Uhum. que provavelmente seria o último ano que ele iria fazer. E aí, normal, né? A gente seguiu lá. Aí, quando anunciou mesmo ia ser o final, ele ia sair, tanto é que assim, a gente gravou 2 programas antes, que foi que ia passar no fim do ano, no Natal, e a saída dele foi 2 episódios antes de acabar, né? Porque chegou no fim do ano e eles gravaram 2. E nisso ele anunciou, tal, aí ele pediu para agradecer as pessoas, né? Porque imagina, né? 6 anos que ele fez, a quantidade de pessoas que passaram, tal. Aí teve um amigo que chegou
e passou esse bilhete. Aliás, nesse daí, olha só, no do Marcelo Tassi foi uma amiga que era assistente de estúdio, né, hoje ela é supervisora lá, e ela passou o nome que eu tinha feito todos, né? Uhum. Que eu até brincava, ó, fiz todos aí, não faltei para nada, vocês aqui não tem comprometimento não, ficava até brincando, né? E ela passou. Só que assim, ia ser apenas um anúncio simples, até que ele chegou e fez aquela parada, né? Se depois eu vou postar esse vídeo, a minha cara de surpresa quando ele anuncia e fala assim, ó, o nosso operador da grua lá, eu tô assim, ó, nessa daquele joinha assim meio tímido. Aí ele chamou, né? Me chamou lá pro palco, vem aqui, vem aqui. Aí ele começou a tirar a gravata, né? Falou que fez todos os programas, tal, né? E acabou me dando uma gravata, que foi, ó, exatamente essa daqui, ó. Cara, que Ó, dá uma olhadinha. legal. Gravatinha preta, tem até aqui, ó. Vamos ver se Aí, ó. vai. MTAS Identificou? 2014. Aham. Deu pra ver direitinho. Cara, que. Aí, então eu guardei essa gravata aqui, que eu falei, caramba, é coisa que é difícil acontecer no audiovisual. Aí ele me chamou lá, putz, fiquei muito feliz aí por ele ter chamado e por ter feito essa homenagem, né? Coisa que, assim, nunca tinha acontecido, pelo menos comigo, e aconteceu naquele momento, putz, eu tenho como recordação. E é legal que eu fiz, assim, parte da história, né, de um dos melhores programas aí da TV, nessa área de comédia, né, porque era uma Sim. comédia, mas Mas uma comédia daquele ácido tal, bem bacana. era comédia, mas tipo, era um programa informativo, era um programa com um certo cunho político, porque eles criticavam, eles estavam lá dentro o tempo inteiro. Então, assim, dá para dizer que o CQC foi um dos programas mais importantes que a gente teve na televisão. Sem Com brincadeira, certeza. porque foi um baita. Eu assistia muito. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sabendo, porque assim, o Cauê ele tem um canal no YouTube, nós fazemos parte de um grupo dos YouTubers no WhatsApp, que a gente troca ideia, e aí eu fiquei conhecendo ele lá, já faz um tempo que a gente troca uma ideia, e eu lembro quando tu contou essa história, cara, eu tava assistindo. E aí, que loucura, né? Porque, pô, uma puta de uma homenagem de um cara que, porra, é um puta de um comunicador, entendeu? Lembrar e fazer, claro, né? A galera ajudou, tudo, falou pra ele, pô, uma puta de um negócio legal. Mas assim, ó, falando um pouquinho, o trabalho na televisão aberta, o seu trabalho é com a câmera, especificamente com a movimentação da câmera, né? Então, para quem não sabe, tem a grua, que é o drone de dentro do estúdio, que é aquela câmera que fica se movimentando para cima e para baixo, levanta e abaixa. Ela é toda motorizada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você controla apenas a movimentação dessa câmera ou você controla tudo? Você controla o zoom, controla o foco, você tem um foquista, você tem outras pessoas ali ao seu redor para te auxiliar com esse movimento de câmera e com a câmera em si. Ó, vamos entrar aqui, eu vou... você falou que o Bruno Massal fez um comentário, né, Sim. sobre... qual foi o comentário dele? Deixa eu procurar aqui, cadê o Bruno, cara? Wellington, Pedro, Bruno, Fernandes, Bruno Massal. Quem é TV nunca vai ser cinema e vice-versa? Ó, essa pergunta dele é exato, isso mesmo. É exatamente assim. E, detalhe, eu vou fazer um comentário aqui referente a isso que você me perguntou. Por exemplo, na grua, na camete em si, diferente da grua de antigamente, que tinha um cinegrafista em cima, o operador é um só, antigamente eram dois, um que faz o braço da grua e o outro que vai operar o sistema eletrônico. Antigamente era um na grua e o outro na câmera lá em cima. Esse virou um só. Entendi. Então, eu controlo o movimento de pan, né? Esquerda e direita, tilt para cima e para baixo. Controlo zoom, foco, controlo tudo. E quando no CQC ainda tinha o terceiro eixo, que era chamado touch ou roll, que é o movimento de giro, cara. Então, eles faziam muito na entrada esse giro, né? Muita gente não tem a referência por que, por exemplo, eu que fazia esse movimento. Todo esse movimento de giro aqui era meu.
ele tinha, como é que fala assim? Ele tinha o formato do programa do CQC era uma mosca, Uhum. né? Então a identidade disso, esse movimento, é que aquela lá é a mosca que estava sempre aqui, ó, andando. Então por isso que o movimento de Dutch, porque não é padrão, o movimento de Dutch ou você vem tortinho, E aí arruma, para. né? Ou você vem tortinho e para tortinho de novo. Uhum. Para. Lá é contínuo, porque era a referência da mosca. Entendi. É sempre assim, ó, porque a mosca entrava em qualquer lugar, essa era a referência. Então, por isso que eu tinha que fazer esse movimento. Então, se você olhar em algumas imagens, aí eu estou lá fazendo o movimento fechado no zoom, lá diferente do zoom de fotografia, é zoom servo, que tem um motor. Então, eu consigo fazer o zoom linear. Então, Entendi. você trabalha em conjunto. Zoom linear, foco, movimento. E, por exemplo, quem é do vídeo dificilmente migra para cinema. Mas quem é do cinema dificilmente vai migrar para o vídeo por ter essa junção de funções que não tem no cinema. Entendi. No cinema, o operador de câmera tem um foquista. Uhum. Eu, em TV, nunca tive um foquista na vida, né? Então a gente tem que trabalhar, por exemplo, telou a lente, o foco vai ficar doce, vai ficar no pelo, você vem trabalhando e você vem passando foco, ou senão você vem geral, vem chegando na pessoa, na mão. Você Controlando o foco na mão. Exato. Caraca! E pelo que eu entendi, a grua é mais ou menos um grande gimbal manual, é isso? Ele tem os motores. A diferença, por exemplo, o sistema de grua eletrônica, né, com cabeça remota, ela tem o sistema de balanço, né, para você achar o centro de gravidade dela, mas ela não tem um estabilizador como tem um gimbal. Okay. Uhum. Então, quem faz a estabilização é a própria grua, ela tem um motor de pan e de tilt, né, mas isso daí é feito só no balanço mecânico. Entendi. E depois o motor, que tem umas correias que fazem a tração, mas ele não é nada eletrônico nesse sentido de estabilização de imagem para deixar fixo. Entendi. Né? Então isso significa que se o operador não interferir, a câmera vai estar sempre com o horizonte correto apontada para frente. Aí o que Exato. Aí se você fizer uma movimentação e você quiser virar a câmera, aí você tem o controle para girar ela assim no pan e no tilt. Exato. Eu tenho que controlar, porque se eu fizer esse movimento, a imagem vai sair de quadro. Vai sair de quadro? Aí você vai perder. Exato. Então é um conjunto. Você tem que movimentar o braço e sincronizar o movimento do joystick com o movimento da cabeça. Então, mais o zoom, mais o enquadramento. Então, olha só, nossa, isso exige experiência, mano, porque querendo ou não querendo, assim, ó, primeiro, você deve ter o retorno visual, obviamente, para você poder manter o enquadramento, e aí você deve ter bastante controle nas mãos. Fala um pouquinho como é que é. Você tem um anel de foco de um lado, eu já vi que você falou que você tem um joystick para movimentação. Como é que funciona essa doideira? Na grua, eu tenho uma haste de aço, né? Ali é aço inox. Aí tem uma base, aí tem as anilhas fazendo o balanço da grua. Em cima, eu tenho dois joysticks. Um joystick que a gente chama de pistola, que ela tem também uma pistola de zoom. Tem embaixo uma rodana de foco. Na minha mão direita, eu tenho o joystick. O joystick é onde eu faço o controle também de pan e tilt, e quando tem a função roll. E lá também eu tenho o zoom. Eu tenho o zoom e eu posso controlar em que lado que eu quero o zoom. Eu trabalho com o zoom na direita, fazendo pan e tilt e zoom na mesma mão. E eu deixo focado, como, por exemplo, o foco, você tem que estar muito mais ligado, então eu deixo o foco concentrado na mão esquerda. Entendi. Assim, entendeu? Eu poderia mudar também. Sim, mas tu tem a experiência para conseguir trabalhar com tudo isso. Uma coisa que você está falando é que assim, tem o zoom da objetiva, que é o zoom que você vai mudar a milimetragem dela, mas eu já vi gruas que a grua vai para frente e para trás. Mais ou menos como um zoom secundário, sei lá. É isso. O que acontece? Por exemplo, numa função normal da grua, quando você vem com ela lateral, ela já está aproximando. Então, mas imagina assim que a gente vai pegando experiência mesmo. A dificuldade, porque você vem chegando com a grua, vem chegando com o zoom da lente, então você tem que compensar o movimento de zoom mais o movimento da grua.
Essa grua que você está falando, que faz o movimento de frente, é uma grua telescópica. Entendi. Então, ela vem curtinha e estica, né? Mas é uma grua aí que já entra no outro patamar de valor, locação, preço, né? Mas ela faz um movimento, eu não vou falar um movimento de zoom, porque o movimento de zoom, ele vai tirando Fecha o campo de a visão. imagem, cortando, exato. A outra não, a outra vai chegando, mantendo a mesma distância focal, Entendi. né? O mesmo já está em 50, você vai manter em 50 até lá. Então, a perspectiva é outra, Entendi. né? Então, por exemplo, no cinema só usa telescópica. Você vê lá, você pode ver qualquer making-off, O cara- telescópica que eles estão usando. Porque daí ele consegue fazer alguns padrões de movimentação cinematográfica mesmo. É esse padrão devagarinho, indo para frente, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, só dessa maneira. Nossa, cara, mas olha, eu imaginava que fosse algo complexo, porque eu tenho a noção do que é fazer isso, entendeu? Mas porra, cara, é uma coisa que exige muita experiência. Mas, por exemplo, assim, as câmeras mais novas, como uma EOS C70, por exemplo, que tem um sistema de autofoco que é muito interessante, muito legal. Isso tem ajudado vocês? Ou você ainda acha que o foco no manual é realmente a solução definitiva? Ó, aí entra aquela coisa assim, ó. Vamos chamar agora de puristas. No broadcast, não, você não vai usar foco automático. Tá. Né? Então você vai ter o foco lá na mão. Ah, você tem opção? Que legal. Não vão utilizar. Isso no broadcast nem tem. Porque a câmera broadcast entra no outro nível, não tem nem opção. Você fala assim, ó, mas existe a opção de foco pelo menos no contraste? Não tem. Tá? Então você não tem foco manual, fora que a lente, ela tem todo o sistema de servo e ela não tem conjunto mecânico que vai trabalhar para fazer o foco. Tá, entendi. Né? Nas lentes cine, né? Não é nem a lente cine, a lente broadcast A mesmo, lente broadcast já é assim. Já é. Você tem os anéis, né? Você pode trabalhar com eles manualmente, e você tem ainda a opção de você deixar no modo, quando a gente fala automático, não é porque ela vai ficar no automático. Normalmente a gente deixa no modo automático. Aí, como o sistema de broadcast já é outro nível, você tem o operador de vídeo, né? O videoman, que ele vai fazer o controle da exposição. Entendi. Fora as outras regulagens, branco, mexer em toda a configuração da câmera. Isso quem faz é o videoman. Né? Por isso que, por exemplo, eu nunca vou alterar um diafragma dentro de uma emissora de TV. Quem vai fazer isso é o videoman, entendeu? Então eu tenho que ficar preocupado com o meu enquadramento, né? Foco e zoom. Que já é pouca coisa, e a né? movimentação da câmera. Pouca coisa. Agora, se você vai fazer externa, que aí você já entra com uma câmera chamada ENG, é uma câmera broadcast, onde você já é um formato onde você trabalha com bateria. Entendi. Aí sim, aí eu já tenho 2 motores, aí eu vou ter o controle de diafragma, de zoom, de foco, tudo aqui na minha mão também. Então tem uma engrenagem que eu coloco lá que eu vou também arrumando a exposição. Caraca, mano. Ó, só deixa eu responder o Márcio, que ele tá perguntando por que eu estou usando máscara. Márcio, tô usando máscara porque tô fazendo tratamento dentário, tô sem dente, então não quero que vocês fiquem vendo as banguelas. E, ó, aqui, gente, cara, eu não imaginava que fosse tanto controle. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está no estúdio, o estúdio ele tem a luz totalmente controlada, entendeu? Então, eu imagino que você pode usar uma abertura de diafragma mais fechada, o que aumenta a tua profundidade de campo consideravelmente. Eu imagino que deva ter luz pra caramba jogada de cima para baixo e que você use, em média, um f5.6 ou alguma coisa mais fechada. É mais ou menos isso? Então, vai depender do formato e da fotografia que foi criada para o programa. Por exemplo, média que você vai trabalhar, eles trabalham sempre com range, né? Isso por segurança. Você nunca vai ver uma emissora trabalhando, por exemplo, se você pega uma lente angular, ela tem 1.9 de diafragma. Todo mundo fala assim, nossa, mas é 1.9, né? Então, você vai trabalhar pelo menos com um stop a 1,5 ou até 2 acima, para você ter range para abrir, né? Entendi. Porque senão você fica preso. Então eles sempre trabalham com range. Então vamos colocar que você fica aí na média aí de F4.
F4 por aí. Pô, interessante. Média. Olha, cara, bicho, eu tô achando muito legal, cara. Olha, a gente piscou, já deu meia hora de live. Caramba. Cara, mano, é muito interessante, porque é uma puta de uma produção e eu imaginava, tá? Eu vou te falar assim, eu imaginava que como é televisão, tivesse cada vez mais galera com função específica. Um foquista, um cara para controlar balanço de branco e exposição, essas coisas, e que você ficasse mais concentrado só em coisas. Mas eu tô de cara, porque querendo ou não querendo, bicho, é um trabalho que exige 110% de atenção o tempo inteiro. E uma gravação de um programa, eu sei que o CQC era ao vivo, né? E tinha mais ou menos uma hora e pouco. Mas uma gravação de um programa pode durar suas 2 horas. E você chegava lá para trabalhar, fazia um programa de manhã, um programa à tarde e um ao vivo à noite. Exato. É um tipo de trabalho que não vou dizer, claro, todo tipo de trabalho é estafante, você está em pé o dia inteiro, mas é um tipo de trabalho que exige um nível de concentração e uma experiência muito grande, né, cara? Tipo, a galera que trabalha com esse tipo de trabalho assim, eu imagino que deva ter alguns anos de experiência para conseguir chegar nesse tipo de cargo, né? Não, com certeza. É assim, a gente vai pegando cada dia uma experiência nova. Então, é aquela coisa, aquela velha frase, né? Tipo, você pode, você aprende, aprende, aprende E e morre morre burro. burro. É exatamente isso. Imagina assim, eu tenho uma experiência até que razoável na parte de movimento de câmera, de grua, mas cada dia que vai mudando a tecnologia, por exemplo, eu tenho que me adaptar a ela dentro da minha área de movimento. Sim. Porque, por exemplo, olha só, até meados de 2008 era broadcast. 85% do mercado broadcast. Vamos falar 80%, 20% aí com o Handicam, aquelas XD-Cam pequenininha, Sim, né? sim. Aí vinha Z5, Z7 e tal, aquelas linhas de câmeras menores. Boom, revolução no mercado. 5D Mark II. Ok. Mudou o mercado. Eu conheço, lógico, parceiros que são ainda do broadcast, que eles não ainda, eu não vou falar assim que não evoluíram, na verdade eles estão naquele nicho de mercado, mas que muitas vezes tem dificuldade para trabalhar com essa linha fora. Por quê? Porque é linguagem diferente. Por exemplo, eu comecei a estudar fotografia nessa época. Foi onde fez assim, ó, abriu os horizontes. Entendi. Olha só que louco, eu já estava no mercado, trabalhando no broadcast e tal, mas isso daí é linguagem diferente. Então, hoje eu posso falar que eu estou híbrido, que eu trabalho no broadcast, trabalho com câmera de cinema, então eu estou nas duas linguagens, né? E o que acontece? Não sei se você sabe, por exemplo, se você chegar para um cara de broadcast, que lente você está usando? O cara vai falar, estou usando uma HJ22. Qual é que é essa referência para você? Nenhuma. Ah, uma HJ22, vou usar uma HJ 4.7 e com duplicador. É normal, duplicador. Tá, tudo bem, mas. Referência é diferente do broadcast. Entendi. O cara não vai falar assim, não, estou usando aqui uma 2470. Não tem. Linguagem já é outra. Entendi. Por exemplo, cinema e fotografia usa ISO. Ok. Vídeo usa DB. Poxa. Não se usa isso. E o DB é o quê? É o ISO com uma nomenclatura diferente? Aí olha só, não que eu estou puxando um lado para outro. Sim. A nomenclatura que seria ideal hoje utilizada, assim, vamos pensar por um lado, seria DB de decibéis. Entendi. É um ganho eletrônico, tá, né? De luz, a mesma coisa que faz o ISO. É que o ISO acabou criando e deixaram a mesma nomenclatura, tal. A gente fala que existe um ISO padrão, mas com a tecnologia mudando, não tem um padrão, porque ISO 100 de 2008 não é igual ao ISO 100 tipo de agora. Sim, os sensores são mais sensíveis, diferentes. Exato, a tecnologia, o pixel é diferente. Então imagina, esse ISO aí, né, que tem como uma norma de padrão, não é padrão. É meio furado, né? E já o DB entra como decibéis, né? A mesma coisa que acontece no som, tal. Entendi. Se você pegar, por exemplo, ó, eu estou aqui do lado com a minha
Ô, C200. ô, meu Deus, ah, que delícia, Olha aqui, cara! Ó, essa câmera, ela tem um menu, olha só que interessante. Você pode escolher se você quer trabalhar com ISO Uhum. ou com DB. Que show, cara. Então, por exemplo, para quem é do broadcast e souber mexer no menu, opa, vou trabalhar com DB aqui porque tá mais na minha área. Entendi. Entendeu? É. Aí você vem 0 dB, 3, 6, 9. Cara, Lá no final, é para a mesma coisa. Não, e no final das contas, ó, quem é que chegou aí? Ô, gente, vocês viram o Aí, cabelo tudo novo da bem? Duda? Olha, Dá tchau. se eu tivesse cabelo, eu ia fazer isso também, viu? Tá certo. Ela tá querendo que eu pinte também. Quando eu chegar a 100 mil inscritos, 100 mil inscritos vão pintar a barba de azul. Aí, ó. Vai logo, logo, viu? Esperamos que esse ano ainda. Mas muito louco, porque assim, querendo ou não querendo, dependendo do modelo de câmera que você está utilizando, né? Tudo é diferente, né? Tudo é diferente, porque mesmo assim, a gente que sai da Canon, por exemplo, eu quando estava na Canon e quando eu tive a oportunidade de mexer com Fuji, por exemplo, eu tive uma curva de aprendizado que demorou um pouco, entendeu? Então, no final das contas, para ti foi legal. Muito, muito legal esse lance, mas eu queria falar contigo um pouco sobre equipamento. Tu já mostrou uma câmera Cine aí da Canon, mas você é um cara que está acostumado com todo tipo de equipamento. Eu já te vi com câmera Cine da Sony, te vi também com Canon. Fala um pouquinho aí das diferenças, ou se não tem diferença, no final das contas, a qualidade é a mesma, ou é facilitadores? O que você tem em relação de pensamento ao que nós temos no mercado hoje em dia? Por exemplo, hoje, como o mercado agora deu aquela mudada, hoje em dia, tipo, câmera de cinema usada em todas as produções. Uhum. Por exemplo, eu te falei, né, que eu estou no projeto Bake Off Brasil. Sim, sim. Eu estou no projeto Bake Off Brasil, que é o reality de confeitaria, né? E nesse reality aí, porventura, eu estou fazendo a parte de direção de fotografia visual, a parte de vídeo, tá? Não estou fazendo a parte de luz. Interessante isso, não estou fazendo a parte de vídeo e fazendo a direção de imagem, Tá. né? Onde eu fico guiando os câmeras, mostra isso aqui para mim, segura, é melhor aqui e tal, vai passando, né? E lá, olha só, emissora sempre trabalhou com broadcast. Uhum. Lá criou-se uma linguagem. Lá está trabalhando, desde acho que da primeira temporada, a linguagem com câmera de cinema. E eu estou utilizando lá C300 Mark II, com lente 70-200 e 24-105. Nossa, lente do kit. Exato, lente do kit. Por quê? Estabilizador e versatilidade. Entendi. De você estar aqui em 24, dá uma teladinha lá em 105. A 2470 não iria te trazer esse range legal de zoom. Sim. Por isso que assim... Isso tudo tu controlando na mão ali, né? Lá, por exemplo, os câmeras, eles têm que trabalhar aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Encosta e fica na mão. Entendi. Aqui, ó. Vai lá, mostra, vai, baixa a câmera, sobe, segura, vai. Imagina que você vai ter uma prova lá que são 4 horas de prova fazendo um bolo. Então, imagina que o cinegrafista ele fica com a câmera na mão. Registrando. Aí, as pessoas falam assim, porque eu não vou pegar a 5D Mark IV, que ela é pesada. Quero ver ficar no evento aí. Pega essa C300 aí. Exato, ele fica 4 horas com a câmera na mão. Em cima. Não é tipo, não é como as antigas que eu vou procurar o take. Exato. Como as antigas que colocava no ombro aqui, né? Exato. Então, por exemplo, quando você tem a câmera de ombro, que é o broadcast, ela tem uma facilidade que você coloca, você segura aqui a lente, então você já tem um apoio. A C300, a característica dela é segurar desse jeito, então você tem que se adaptar. Né? Então, para quem trabalha, por exemplo, ou vem do broadcast, tem a dificuldade de trabalhar e se adaptar trabalhando com uma câmera de cinema por causa de posição. A Sony, por exemplo, ela já fez diferente. Ela fez uma câmera de cinema, é um pouco mais larga. Aí que eles fizeram? Vamos fazer acessórios. Um plate, onde você tem um handle comprido, que ele consegue apoiar no ombro e trabalhar com o handle aqui embaixo. Aí você tem um apoio melhor próximo disso, de você trabalhar. Então, cada fabricante faz uma montagem diferente. Eu imagino que a
Canon, ela pensa naquele pessoal que veio com câmeras, como é que falam, de mão, Uhum. e está acostumado a trabalhar com a linha DSLR, Sim. e acaba se acostumando melhor com essa câmera trabalhando desse jeito, entendeu? Mas essa câmera aí, ela com uma lente, sei lá, uma 24-105, não é uma lente tão levezinha. A câmera você já vê que Exato. ela não é. E aí tem mais tela de retorno, mais talvez um microfone ali para ter uma base para sincronia de áudio. Então é o bicho mais pegado. O Bruno tá aí, o Bruno trabalha na Canon. Detalhe, Acho toda cabeada, viu? Toda cabeado, cabeada. tudo cabeado. Ó, por exemplo, a C200 ela não tem aqui o SDI com timecode, mas ó, lá na C300 ela vem um sinal de vídeo, Aham. né? Para você puxar para o switcher, para eu poder monitorar. Vem um sinal de timecode Uhum. para as câmeras, porque aí você não precisa acabar tendo claquete. Sim. Você tem o timecode lá o tempo Sincroniza todo. tudo. Exato. Ela tem também um cabo de áudio, Uhum. ela também tem um sincronismo do áudio. Então você já tem aqui 3 cabos passando, dando a volta, fazendo chicote, e o câmera também segurando com esses cabos. Pai do céu. Aí tem a troca de bateria, justamente para você não ter que andar com o AC. E com a 70-200 é no tripé. 24-105 vai na mão. Então eles trabalham aqui, procura, tal, melhor take, posição. Então o sistema de LCD é um pouco diferente do que o da C200, que é o modelo mais novo, Uhum. né? E assim, teve algumas mudanças, né? Que alguns cinegrafistas não conseguiram se adaptar, isso acontece, tá? Até que, vamos falar assim, normal. E hoje tem uma equipe lá fixa, né? Que pegou todo o perfil do projeto, né? Entendeu como que é o formato e está lá fazendo. A gente sabe da dificuldade, porque imagina que quando você vai trabalhar, você vai ter o foco na mão. Uhum. Não é. Então imagina você, 70-200 aqui, ó, a pessoa andando e você aqui, ó, no foco. Ó. Vai, traz, leva, para frente, volta, Sim, frente, sim, volta. sim. E nós temos uma dificuldade nas lentes de fotografia, que muita gente não fica ligado nisso. Toda lente de fotografia, eu tenho aqui, ó, vou pegar aqui uma 70-200. Ó, você tem a lente de fotografia. Deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Você tem o anel aqui de giro e você tem aqui, ó, a distância. A janelinha da O que distância do acontece foco. Exato. O que acontece aqui para dificultar? A fotografia, você tem que ter o foco rápido, não é? Uhum. Sim. Os japoneses foram lá, estudaram, fizeram baita de um motor, baita de um trabalho ótico para trabalhar o mais rápido possível para você virar a câmera para o lado. Tá focado. Focou. Uhum. Porém, ela é curta. Então, Qualquer pra você movimentozinho, o ir de 1 foco. metro a 1,5 metro de foco, Entendi. você deu um toque, você já pulou 2 metros. Uhum. Entendi. Então, quer dizer, o foco é muito, infinitamente mais difícil. E tudo manual. Lá a gente trabalha com uma 70-200 duplicada. Então, 140-400 mais o crop, vamos chamar de crop, que é um sensor super 35mm. Nossa! Né? As câmeras de cinema. Aí é muito difícil, porque é tudo manual. Aí, por exemplo, se você pega já uma lente de cinema, o foco, o range é como? Longo. Você gira, de 1 metro, você foi para 1,30 m. Entendi. Né? Aí, por exemplo, se você pega aqui. E você tem ainda a possibilidade de usar um motor de servo acoplado a uma engrenagem que a lente cine tem, que deixa esse movimento bem mais suave, né? Exato. Agora, por exemplo, eu tenho a macro aqui. A macro, ela, numa lógica, né, numa teoria, ela, deixa eu ver, chegou. Ó, você pode ver que eu tenho aqui, ó, de 30, dou uma voltinha no anel, aí deu 34 centímetros. Uhum. É pouca coisa. Eu tive aqui. Então fica fácil para você fazer um foco macro. Uhum. Porque se o foco fosse curto, o que ia acontecer? Como que você vai focar lá no macro? Então imagina que a lente de cinema, até a lente de vídeo também, o range é maior. Entendi. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso daí quando está trabalhando. A lente de
de fotografia, ela foi uma adaptação, né, para você trabalhar e criou essa linguagem e essa fotografia mais cinematográfica. Uhum. Mas no final, não é feita para isso. É porque, Ela te dificulta. para a gente, do nosso lado da fotografia, por exemplo, vamos falar aí um evento que a gente faz de casamento. Quando você aponta e aperta, a gente tem um botão dedicado para o foco, né, que é o F1. Se apertou esse botão, às vezes o foco tem que estar cravado em milissegundos. E a linguagem de foco é totalmente diferente. Deu para entender muito bem o que tu quis explicar, entendeu? E essa... Legal pra caramba, cara. Pô, eu já falei, quando eu for pra São Paulo, eu já me convidei eu vou encher o teu saco, vou encher o saco do Bruno, vou encher o saco de todo mundo pra eu só ficar lá no cantinho. Pega o Andrei, põe no cantinho e diz aí, ó, não fala nada, fica quietinho. Eu vou ficar lá só olhando essa produção que, cara, que legal. O mundo de vídeo, cine, broadcast é uma loucura, mas é muito interessante, né? Muito, muito, muito legal mesmo. Hoje em dia, das câmeras que você tem na sua produtora, que são do seu uso como profissional da área, que equipamento que você está utilizando? Corpo de câmera, qual que você está utilizando hoje? Eu assumi aqui, para você ter uma ideia, lembra que eu tinha R6? Lembro. Tô sem nenhuma. Sério? Estou até preocupado. Por quê? Olha só, antes de chegar nessa história eu tô sem câmera fotográfica, no caso. Uhum. Meu foco sempre foi em movimento, mas eu comecei a ter uma demanda demais de produzir, né? Então, sim, a R me resolvia, a 5D me resolvia, mas chega uma hora que chega no limite, né? Então, eu assumi aqui como câmeras principais C200, tá? E a última agora que chegou, C70. Quem está me captando agora é C70. O foco dela é muito bom, Nossa, né? Muito Você rápido. viu que eu vou, tal, não perde. A C200 ela tem um foco muito bom, mas não se iguala à da C70, né? Mas o foco da C200 também não perde, porque eu utilizei ela... Lembra que eu te falei assim que as pessoas no broadcast não vão utilizar, mesmo se for uma câmera de cinema, utilizando lá, eles não vão usar o foco automático? Lembro. Eu uso e confio. Eu já coloquei um projeto inteiro, C200, a lente 1880 que tem servo, da Canon. Eu controlava zoom, movimento, tal, e deixei o foco. Lógico que a gente acaba tendo experiência como trabalhar com Dual Pixel, e eu utilizei ela totalmente utilizando o Dual Pixel. Aí eu mudei a velocidade de passagem de foco dela, né? Então, eu estava fazendo o movimento, eu subia a câmera, ela jogava o foco para o fundo, passando o foco. Mais lentamente. Então, eu fazia esse controle com ela. Exato. Cara, né? Então, no meu setup aqui, eu escolhi a C200 também, que tem assim, sabe que a C200 não virou no Brasil, né? Tanto quanto como virou uma C300. E lá fora, a C200 foi vendido muito bem, usa-se muito em dock, porque ela faz um RAW interno, né? Para você ter uma ideia, C300 Mark II não faz RAW interno, C500 não faz RAW interno. Só externo, só gravando num Ninja, alguma coisa. Só externo, exato. Aí você consegue fazer RAW interno com ela com cartão CFast. Putz. Olha só que louco. E a câmera aqui é um tanque de guerra, não para nada, entendeu? Então eu escolhi ela por ser uma câmera 880. Ou você grava um 4K 420 8-bit, ou você faz RAW 12-bit. 12-bit. Então, ela já tem um dual pixel melhor que o da C300, porque eu fiz o teste e já vi que é melhor. E você tem essa opção. Eu costumo, nas produções, usar o 420 4K. Pensando quem vai necessitar do RAW, eu tenho a câmera. Entendi. Se eu precisar de um 422, vou para C70. Faz 10 bits e 422 interno, né? A C70? Isso. Ele faz 4K e também faz 4K 120. 120 também? Exato. Legal. Então, quer dizer, você... A C70 é uma câmera da Canon com uma solução que é bem interessante, né? É uma mini C300 Mark III. Pois é, né, cara? É o mesmo sensor, né?
O Marçal pode falar muito melhor para gente desse sensor, que ela tem um tal do DGO, Sim, que é o o Dual Dual Gain Gain. Output. Uhum. Outro dia até liguei para ele me explicar. É mais ou menos assim: ela faz todo o cálculo do highlight e lowlight full time, até 16 stops. Olha só que louco. Isso aí, para quem está assistindo a gente que é mais da fotografia, é como se você fizesse HDR automático em tempo real, frame a frame. Ela consegue fazer essa leitura, cada foto que ela tira para gerar o vídeo, ela gera como se fosse um HDR. Então, se você tem uma cena que tem um sol muito estourado com uma sombra muito escura, você vai conseguir ter. Não é que você vai editar, ele já lê dessa forma e já entrega no arquivo um arquivo que você tem até 17 stop. E 17 stop de range dinâmico é muita coisa, irmão. É coisa pra caramba. Ela chega até 16. 16? E detalhe, eu até comentei com ele, então parece com o HDR. Aí ele falou, não, é negativo. Com o HDR você pega 3, eu falei a mesma coisa para ele, acredita? São 3 Aí ele falou, exposições pega diferentes. 3 imagens. Lá não, lá ele faz real time. Ao vivo, né? Ao vivo, louco. E assim, o que ela faz de diferente da C300 Mark III? Né? Lógico, o corpo muda, tal, né? Mas ela não tem as conexões SDI, você não pode colocar os outros módulos que tem e não faz RAW interno. Entendi. Que a C300 Mark III faz. E o corpo é outra coisa também, tal. Ela usa o mini XLR e não XLR padrão. De resto, você olha assim, a câmera é a câmera que quem quer entrar numa linha de câmera, você fala assim, de vídeo, que você não vai se preocupar em aquecimento, não vai se preocupar com nada, é a C70. Ela é menor do que uma 1DX. O Bruno ele tá falando aqui, ó, não é nem frame a frame, é pixel a pixel mesmo. Ele prioriza a saturação em pixel de alta luz e ruído de pixel em baixa luz. Mano, porque imagina a quantidade de informação processada por uma câmera dessa e você tá fazendo um vídeo 4K. 4 milhões de pixels sendo lidos em tempo real, sendo escolhido o que é o que para entregar. Nossa, é muito legal. Só isso dá para fazer uma live de 3, 4 horas só falando dessas loucuragens. O Massal é o meu oráculo. Quando eu vou falar alguma coisa dúvida, Massal, dá uma ajuda aqui. Por que é o oráculo? Eu nunca mais vou chamar ele de Bruno, eu só vou chamar de oráculo daqui para frente. Acabou. Cara, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que com o tempo, eu vou colocar dentro do mundo, eu acho que em 2 gerações de câmeras mirrorless novas, em 2, 3 anos, nós não vamos mais nos preocupar com autofoco. Autofoco vai ser perfeito. Selecionou, tá feito, pá, tudo na hora. Sim. Você acha que existe uma tendência, né? Não vamos falar da galera que vai se adaptando, do autofoco ser tão preciso assim para vídeo também? Na minha opinião, tá? O autofoco para broadcast, não, né? Porque não vai ter nem trabalho de a empresa chegar a produzir, tá? A Sony, que tem uma das maiores fabricantes de câmeras aí do mundo, mesmo no broadcast, né? E ela já tem um sistema dela que adotou na FX9, eles não vão colocar no broadcast porque não é o perfil. Não é o perfil do público que vai utilizar. Em cinema, a FX9 tem, ninguém sequer pensa em ligar um AF. Entendi. Se você ver a AF, os caras estão assim, o AF está ativado, tira. Mas, para o mercado intermediário, vai ser adotado. Por quê? Porque a gente utilizava o AF das câmeras nas câmeras NX5, Z5, Z7, tinha um autofoco que era... eu acho que ele fazia por contraste, mas ele fazia uma leitura onde tinha mais luz, era onde ele ia focar. Então a gente tinha que estar esperto com isso. E quando eu utilizava na grua, na época não tinha como você colocar um anel, não tinha follow focus, a gente deixava ativado e tinha que priorizar esse movimento. Entendi. Utilizava. Para esse mercado a gente utilizava. O mercado que você faz, por exemplo, vou fazer uma
um corporativo. Já em 2008 a gente utilizava um foco automático, Entendi. né? Tem muito a Olha ver com a só, linguagem, então, né? exato, exato. Agora, para cinema, acredito eu que não vai adotar, do mesmo jeito que se você for pensar, o cinema ele não vai adotar, como ainda não adotou, por exemplo, sensor estabilizado. Sim, Esses dias já estava tendo até uma resenha com uma Sal que fala assim, por exemplo, a C70 ela não tem o gimbal estabilizado, o sensor estabilizado, o Ibis. né? É digital. Porque eles falam assim, aí ele falou uma coisa interessante, né? Ele falou, ó, quando você tem um sensor que é solto, que nem na lente, e você ligou ele, puf, ele vai lá, estabilizar. Se você desligar realmente a estabilização do sensor, e você com a câmera ligada utilizando, ele não vai desligar. Por quê? Porque ele tem que manter o sensor rígido, porque senão ele vai cair. Sim, Então quer dizer que o sensor nunca está, como fala assim, desligado o estabilizador. Aí, dependendo do plano de câmera que o diretor vai querer, ele já tem um movimento de câmera que é estabilizado, como grua, como Steadicam, como dolly, né, que são aqueles trilhos que pesam, tipo, o trilho que eu falo é um dolly, é um carrinho que pesa 200 quilos. sim. Olha só, 200 quilos, um carrinho. Então, imagina assim, você tendo uma câmera de cinema que vai pegar, imagina assim, você pega um trilho aí, que você vai andar 100 metros, correndo no pau, o sensor tentando estabilizar, ou um sensor colocado para que tenha estabilizador, ele vai ter vibrações. Sim, sim. Com um sensor rígido, ali, travado, né, que é nativo, padrão, sem nenhum tipo de estabilização, ele é mais seguro. E também ele não vai ter nenhum tipo de, vamos chamar assim, pequenas correções que o sensor pode ter para tentar ficar no centro. Entendi. Então, é linguagem para cada mercado. É verdade, tem linguagem para tudo mesmo, né? E o mundo cine, ele é muito detalhista, né? Todo detalhe Exato. faz uma diferença. E todo controle 100% manual acaba fazendo diferença, cara. Muito legal, cara. Então, você tá de Canon, mas eu já vi você trabalhar com Sony, com outras câmeras, e as mirrorless e câmeras híbridas, então você nesse momento não está utilizando. Ó, eu montei um set ontem com a Camate, se acompanhar nos stories tem lá, uma 7S3, montada na grua, tal. Ah, é. Preparei o set, motor de... lá eu coloquei 2 motores, um para foco, um para zoom, e saí da HDMI, né? Eu sempre utilizei Sony, olha só que louco. Sempre utilizei Sony. Sim. Em broadcast, também utilizei você já viu uma marca de câmera broadcast chamada Grass Valley? Não faço a menor Aí, ó, ideia. baita de uma câmera, se eu não me engano, ela não é holandesa, da Irlanda, putz, eu lembro, mas é da Europa, e ela não é japonesa, né? Deixa eu E ela colocar chama, os teus stories aqui pra gente ver se a gente consegue ver. bom, ela chamava Thomson antigamente e depois virou Grass Valley, Entendi. né? Aqui, ó, eu estou falando da live com você, acho que vai ter numa foto para frente que tá o meu operador lá, o Matheus, e foi o set que a gente preparou ontem e que daqui a pouco eu vou fazer essa retirada também, Ah, tá aí, ó. que esse equipamento vai para o Rio. Rapaz, olha o tamanho. Não, e sabe o que é engraçado? É um equipamento desse tamanho com uma Sonyzinha pequenininha. Exato. Aí eu sempre falo, a Camate ela está preparada aqui para uma câmera desse tamanhinho, como também você montar aí uma câmera broadcast, ou você montar aí uma Red. Tem a abertura do MasterChef, eu fiz com Red Gemini, Sim. desse ano. Então você vê, a câmera desse tamanho, pesada, peso centrado. Então a grua, ela pode trabalhar com N câmeras, diferente que gimbal. Né? Se você pegar, por exemplo, um Ronin 2, que é considerado, aguenta a câmera, se você pegar uma câmera broadcast, não vai caber. Se você pegar, né? Então cada e tem um peso máximo e um peso mínimo também, que você não consegue. Exato. E aí você vê a robustez da estrutura e
ela por si própria, ela se mantém, né? Dá para perceber Exato. isso. Se não tiver câmera nenhuma ali, o sistema vai se manter. Exato. Cara, Se você olhar nessa foto aqui, ó, eu estou com 2 motores. Eu estou usando um motor. Eu adaptei o motor de foco, né? E adaptei o motor de zoom. Olha só que louco. Eu coloquei uma zoom e uma 1635 sim, para eu ter algumas correções lá na frente, entendi. né? Dependendo do cenário. Essa aqui é uma live que está rolando. Já começou. Se eu não me engano, é uma live do iFood. Né? E tá rolando lá. E como eu tenho outras logísticas para fazer, aí o Matheus foi fazer lá no meu lugar, que eu também ainda continuo na ativa, tá? Eu não entro só na administração, também eu faço a parte operacional, que existe ainda. Tem trabalho que existe o pedido. Não, quero o produto Cauê, e como tem algumas que não há necessidade. Entendi. Né? Essa do Rio, o produto também tem que estar lá, que sou eu. Então eu entro como produto dentro da minha A sua empresa de experiência, né? locadora. No final das contas, é a sua experiência que é exigida na movimentação de câmera. Olha lá, Exato. ó, o Bruno já tá falando que tu tá puxando o saco de alguma coisa. O Bruno Ó, foda. Detalhe, comentando. Eu escolhi a Canon, tá? Olha só, sempre trabalhei com Sony, mas eu escolhi a Canon desde a época que eu tinha... Ó, a primeira câmera que eu comprei, a minha esposa fez um curso de fotografia e a gente comprou uma T3i, a famosa T3i. Todo mundo Aí, beleza, começou com foi aí ela. que eu comecei. Ela fez o curso, então é que ela fez, né, o curso, fez umas sessões de fotos ainda, na época eu trabalhava com outro ramo, ela fez também umas fotos tal, acabou entrando até numa revista, aquela Fotografe, ou Fotografar, alguma coisa assim. E o que acontece? Utilizei, né, aí passei por aí depois eu vendi, eu acabei tomando gosto, aí peguei uma 6D, Mark I. Nossa, Aí depois eu vendi, comprei um monitor, olha só, depois peguei uma outra 6D, aí vendi, aí eu ia pegar uma 6D Mark II, só que eu falei, putz, evoluiu, tal, vou pegar uma 5D Mark IV, porque tem 4K, e daí, meu setup de lente, eu já utilizava a lente Canon, porque a gente utilizava para outros produtos, porque a 5D Mark II e a 5D Mark III estavam no mercado captando, então eu comprei as lentes Canon. Lógico que depois você acostuma com menu, a cor da Canon também, ela tem a sua característica, né? Como a da Sony tem a dela, como a outra. Então eu falei, vou manter. E aí, com o tempo, eu falo assim, não vale a pena nem eu trocar de marca. Por quê? Usar lente com adaptador, eu não gosto muito, porque você perde os recursos que o produto pode te entregar. Então, no final, uniu o útil, né? Eu tenho as lentes, gosto da cor, me entrega, é uma câmera que é versátil, né? Para o meu uso. Então, eu adquiri mais produtos Canon até na linha Cine. Antes eu usava a R, usava 5D Mark IV, R6. A R6 eu vendi, né? E peguei uma R de volta para trabalhar em conjunto quando eu quisesse ter uma câmera tipo D, né? Para utilizar. Só que o mesmo cara que comprou, né, a minha R6 e que eu peguei na troca a R, ele quis comprar a minha R. Você acredita? Eu fiquei 5 dias com a câmera. Nossa. Ele falou, Cauê, eu ia pegar uma outra, mas vende, eu sei que você pegou agora a câmera, e eu já tinha a minha outra R que eu tinha vendido. Aí eu falei, tudo bem, depois eu compro uma, eu vendi para ele. Cara, muito legal. O Cauê, seguinte, mano, cara, tu tem muita história para contar, a gente consegue ficar conversando aqui um tempão. Nós já estamos com 1 hora de live, e agora eu vou abrir para as perguntas da galera, tá bom? Para o pessoal fazer algumas perguntas. O Cauê, hoje, ele tá com um tempo mais limitado, mas com certeza, mano, com certeza absoluta, eu vou te convidar em uma outra data para a gente poder trocar mais ideia, falar sobre esse mundo que é uma loucura. Bicho, eu tenho tanta pergunta para te fazer, de tanta coisa legal e tanta curiosidade. Ó, que o dia que eu fui em São Paulo... Ó, quem que tá aí, ó. Ó, essa daqui tá comigo, tá? Essa aqui tá comigo, mas não é minha. Ó, a de quem que é? É da Canon. Essa aqui é da Canon, eu peguei emprestar na época para fazer vídeo sobre ela, tá? Porque eu já tinha feito. E quem quiser tirar dúvida também, eu tô com uma SL3 na mão aqui que eu vou ter que devolver. Então, quer dizer, não estou com máquina fotográfica, eu vou ter que comprar depois. Quem sabe, se bobear, eu pego até uma SL3, só para você ter uma ideia. Mas a SL3 é uma câmera muito legal. Eu já testei, já brinquei. E assim, o custo-benefício, o que ela te entrega, ela não é câmera para 4K. Até eu vou te fazer uma última pergunta,
Porque assim, eu faço Ó. produções de vídeo. Ó. Olha só que doido! Aí Muito tá bom. bom! Fotografar assim como a SL3, ó. Aí vai tranquilo. Rapaz, Aí, o ó. negócio é só lente. Muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia eu tenho feito mais produções de vídeo do que produções fotográficas. É mais rentável, Sim. é uma coisa que eu gosto bastante, eu estou inserido no meio. Porém, minhas produções são produções para pequenas empresas, vídeos de publicidade para Instagram. Hoje muito da publicidade se voltou para redes sociais, então não tem uma exigência, né, de câmera, uma produção tão grande. Você que é um cara que está inserido no mundo da produção, desde a menor até a TV, essas coisas, falar um pouquinho do 4K. Uma coisa que eu sempre defendi, por exemplo, a SL3 não é uma câmera para 4K, a EOS RP, que é a que eu tenho, também não é uma câmera para se utilizar com 4K, para gravação, para live, para qualquer coisa. O mercado hoje, o mercado em São Paulo é um mercado bem mais amplo que o meu, mas é um mercado que exige 4K, ou você ainda acha que os vídeos em Full HD são os que realmente dominam a grande maioria das produções? Ó, o mercado ele tá meio a meio ainda. Vou dar um simples exemplo. Bake Off Brasil. É o quê? O que você acha? Chuta o quê? C300 Mark II. Chuta o quê? 1080? C-Log 2. C-Log 2. C-Log 2? Lavadaço. Lavadaço. Nossa, 1080, eu não sei. Assim, a maioria poderia chutar 4K pelo produto. Uhum. Mas é 1080. Acertou, você acertou. Imaginei. Caraca, que doideira, velho. Por exemplo, as externas do MasterChef, a gente fazia com câmera de cinema. A gente não fazia com broadcast. Estúdio, todo MasterChef que você vê é broadcast. O look é diferente. Se você olha o look do Bake Off Brasil, o look do MasterChef, só pra você saber, eu fiz o MasterChef desde a primeira temporada até o ano que eu saí de lá, que foi 2017, eu tava fazendo MasterChef, né? Broadcast o tempo todo. As externas, a gente fazia com C300 Mark I ou Mark II, e a última externa que eu fiz até em 2018 ainda, mas eu fiz só as externas, como eu já não estava dentro da TV, eu estava, né, que era o LoL, a gente fez com F55 da Sony. Olha só. Cara, Full que HD. legal. Full HD. Caraca. Mas, produtos, por exemplo, clipe, os caras estão gravando em 4K, a maioria. Por quê? Imagina uma demanda. Pensa assim, Bake Off iniciou com 7 câmeras. Você imagina como que você tem que ter... pensa assim, ó, é uma emissora gigante. Sim. Imagina que Bake Off é um produto. Imagina se fosse gravado em 4K. Nossa, um puta do investimento, né? Imagina. E lá eles fazem tudo lá dentro, a parte de edição. Imagina no MasterChef também, tudo em 4K. Por exemplo, as aberturas do MasterChef sempre foram grandiosas, né? Sim, sim. Aí é feito numa maior resolução. Eu já fiz com a Alexa Mini, já fiz com o Red James, já fiz com o C300. Tudo foi gravado em 4K. Entendi. Entendeu? Então, varia do mercado. Por exemplo, eu fiz uma captação agora de olha só, foi um curso. Um curso. E toda a linguagem dela, como eu estava fazendo a fotografia, estava fazendo a direção também, eu optei pelo 4K para você ter toda a dinâmica na pós para reenquadrar para o produto final. Entendi. Sem Full HD, né? Então, o 4K hoje é utilizado para reenquadrar. Por quê? A televisão, as emissoras, você sabe quanto que entrega a emissora hoje para você assistir? Não. 720. Sério? Você pode ver que quando eles falam sinal digital HD, não é sinal digital Full HD. É verdade, cara. É verdade, sinal digital HD, 720. Todo mundo fala que, comprei uma TV Full HD, mas seu sinal não é Full HD. Onde você vai assistir hoje é no streaming. 4K, aí você tem que ter uma TV 4K, né, uma boa internet, aí você vai ver 4K. Mas imagina a antena de TV e tal, porque é tudo por ondas, mandar Full HD. Sim. Eles mandam 720, manda sinal HD. Nossa, cara, então eu ainda
para mim foi a última martelada no prego que realmente o 4K no Brasil não está difundindo, salvo conduto algumas produções extremamente específicas mesmo. Exato, porque o 4K hoje é um reenquadrar. Por exemplo, a Canon fez 8K, a Blackmagic um 12K, pós, tudo é pós. É você poder dar um zoom sem perda de qualidade. Exato, exato. Fora que dependendo se um faz aquele tal do oversampling, capta, por exemplo, a R5 ela faz o 8K, o 4K HQ em cima do 8K. Então a qualidade é sensacional. Aí depois Monstruosa. você ainda vai trabalhar, você pode, dependendo do produto que você vai entregar, você não vai entregar em 4K, você vai entregar em Full HD, 1080, né? Mas o que você faz antes é outra coisa, né? É. Cara, muito legal. Gente, vamos abrir para as perguntas para vocês. Senão, eu vou ficar conversando com o Cauê até as 3 da manhã e nós não vamos dar atenção para as perguntas de vocês. Primeira pergunta do Abílio dos Santos Neto. Cauê, qual seria a sua dica crucial para quem busca entrar nessa área? Ó, na área audiovisual, o ideal, né, dependendo, não, eu tenho um sonho existe o sonho de trabalhar em emissora, existe o sonho de trabalhar em produções, produtora, então, existem caminhos. Primeira coisa, você tem que se especializar. Como? Com curso. Por exemplo, curso no Senac, ou, de repente, até uma faculdade, um tecnólogo, porque imagina que você está cru, você não está no mercado, você tem que vir com uma bagagem pelo menos da teórico, porque o prático você só vai aprender na prática, né? Então você tem que se especializar e conhecer. Meu sonho é emissora, então você vai ter que ou fazer um curso superior ou você vai ter que fazer um Senac, porque você tem que ter o DRT. Não dá DRT, né, que não se chama mais DRT, agora criou um outro nome, é um certificado que você está capacitado para trabalhar, então você tem o DRT de cinegrafista, tem DRT de produtor, entre outras coisas. E antigamente, quem fazia rádio e TV tinha esse registro como DRT pleno. Não existe mais, isso foi abolido em 2013. Então, a partir disso, você vai ter o DRT e você vai escolher qual área, porque você não aprende tudo, né, numa faculdade, né? Por isso que eliminaram o pleno. Se você vai trabalhar em produtora, comece a estudar, produzir, comece a entender o que é uma produção. É que nem a gente fala assim, existe, por exemplo, o produto que é feito pelo filmmaker. O filmmaker, o produto dele sempre vai dar certo, tá? Numa teoria. Por quê? Porque ele vai fazer do jeito que ele quer. Tudo que você faz do jeito que você quer vai ser bom para você. Ou para entrega para outras pessoas. Agora, e quando você tem que trabalhar em conjunto? Tenta imaginar uma produção, vou dar um exemplo aí, vamos dar uma produção grande, Bake Off Brasil. Você vai ter, no mínimo, 50 pessoas trabalhando. E todas as pessoas têm que estar em sintonia. Entendi. Diretor geral, aí você, lá em cima você tem um núcleo principal, diretor artístico, aí você tem produtor executivo, produtor, N pessoas, câmeras, produtores, assistentes de produção, trabalhando em conjunto para a entrega de um produto. Então, não é mais você pensar só no que você vai fazer. Você tem que fazer um trabalho em conjunto. Então, você tem que começar a entender o que é isso. Porque quando você faz o que você quer, é muito mais fácil. Olha só que interessante, Andrei. Eu já trabalhei com produtores de conteúdo, assim, filmmaker. O cara tem um trabalho sensacional. Quando ele foi fazer um produto de uma entrega ao vivo, que você coloca uma pessoa ali, opera a câmera, vai lá, não conseguiu render. Por quê? Porque é valendo. Não é você fazer 10 takes para acertar um. Entendi. O seu primeiro take tem que ser valendo. Entendi. Você entende? Por isso que fala assim, ó, uma pessoa quando está ainda mais pegando experiência, ela faz 10 takes, não gostei. Não gostei. Aí faz uma, não gostei. Agora eu gostei. Ela fez 6 vezes para acertar um. Quando você vai fazer um valendo, uma transmissão ao vivo, você não tem margem de erro. Errou. Entendi. E você não pode errar. Né? Então imagina que você tem que pensar em tudo isso daí. Quando você produz uma coisa que você tem que editar, é muito mais fácil. Eu mesmo estou vendo o meu erro e vou eliminar. E quando você pega o seu produto que você vai entregar para um outro editor,
sabe o que o editor vai falar? Ah, entregou com as imagens aqui tudo zoado, Uhum. não sei o quê. Pô, de 10 aqui eu tô aproveitando uma. Ele não tá pensando que você, eu vou escolher o melhor take. Não, ele vai ver um take, o seu primeiro take já tem que estar valendo para ele. Sim, Aí ele vai caçar um. Quando ele chegar no terceiro e não chegou no sexto, que seria o que você acertou, ele não vai querer saber, ele vai reclamar de você. Olha só. entendi. Então é um trabalho contínuo. Você tem que pensar no antes e no depois. É louco, né? Então a dica é estudar para valer, se Exato. capacitar, porque não adianta que não tem atalho, não tem melzinho na chupeta, o cara tem que Exato. estudar, porque principalmente quando se fala em televisão mesmo, lá não tem espaço para amador, não tem espaço para erro, Exato. porque assim, E detalhe ainda. E tem um detalhe ainda. Muitas vezes, vou entrar como cinegrafista. Eu vou entrar como o quê? Assistente de câmera, ou chamado também em emissora Caboman, Caboman, né? né? Porque imagina, eu sempre dou essa dica, André. Eu falo assim, se você acha que você não tem experiência suficiente para operar uma câmera, não opere uma câmera, porque esse pode ser a sua queda real, porque você sempre vai ser taxado, popularmente conhecido aqui no mercado audiovisual como o câmera minhoca. Fica minhocando nas imagens. O pessoal fala assim, isso aí é minhoca. Tem que tomar cuidado. Então é melhor você chegar, porque você como um assistente de câmera, um caboman, você está sujeito a erro. Uhum. Não, mas tá pegando. É caboman, tá tranquilo, tal. Agora imagina você assumir a responsabilidade. Vamos supor que você faz um curso no Senac, tirou o DRT de câmera, aí de repente você tem a sorte de conseguir a vaga de câmera. Eu aconselho você assumir o de assistente de câmera. Por quê? Porque se você não tem experiência, a pessoa, no primeiro pedido de take, ele vai entender isso. Ele falou, isso aí não tem experiência. E você vai se queimar no mercado. Entendi. Só que você se queimar no mercado é muito fácil. Você conquistar, aí, vamos dizer assim, o seu nome, né? É muito mais difícil do que você conquistar o termo, o câmera minhoca. Ou câmera, isso, ele não serve. Exato. Câmera Então tem que tomar minhoca. muito cuidado. Ó, o Bruno Massal tá falando aqui, ó. Vai pegar SL3 não, essas tranqueiras com espelho. Ó, A M200, de repente, né? Opa! Aí pode ser de repente, né? O Edrones, ele tá falando o seguinte: eu filmo em 4K e entrego em Full HD. O que acha do uso de câmeras de ação, tipo DJI Osmo Action ou Pocket para alguns takes? Abraços. Então, dependendo da situação, e dependendo do formato que você vai entregar, da linguagem, vai ser bem aceito, e dependendo não. Porque, por exemplo, existe o contraste de você pegar uma câmera, por exemplo, no nível, sei lá, C70, e você pegar uma câmera que tem um sensorzinho desse tamanho, quando você coloca lado a lado, vai entregar a diferença. Agora não, quero entregar que essa aqui seja a linguagem. Uhum. Essa aqui é uma câmera que eu vou identificar uma pessoa como fosse um vlog. Faz sentido. Ao invés de você colocar uma câmera grande para a pessoa segurar, não, eu quero entregar que ele está segurando, simulando um celular, por exemplo. Vai ter a diferença, tal. Então, eu não acho ruim. Mas isso faz parte da comunicação do vídeo em si, né? Exato. Por exemplo, eu não acho ruim você captar um vídeo como a SL3. Não acho ruim. Ela te entrega um bom produto, né? Mas chega uma hora que, de repente, não fica o suficiente, né? Porque quando você compara com linhas híbridas, chega próximo. Agora, quando você coloca uma linha Cine e uma linha híbrida, você já olha nas linhas a diferença. Por quê? A linha Cine, ela é mais flat. Ó a comparação que eu faço. Quem já assistiu o Rei Leão desenho? Eu já assisti. Rei Leão 1. Ele é Cine. Rei Leão 2. Câmeras híbridas. Tu fala do live action. Ele tem... não, o Rei Leão... lembra quando lançou o Rei Leão 1 e depois lançou logo no hype Rei Leão 2? Tá, lembro. Ele tem as linhas. E o Rei Leão 1 não tem essas linhas. Ele é como se é liso. Eu faço essa comparação, que é mais ou menos isso. Quando você compara, você vê a câmera híbrida, ela é bonita porque a gente entrega um material já pesado, completo. Aí você vê as linhas, os contornos. Se você olhar até as minhas linhas, ela é um pouco mais flat. Isso porque eu estou usando uma lente
50 1.2, normalzinho. Se você pega uma lente de cinema, aí fica flat total. Você não tem as linhas totalmente marcadas. Uhum. Isso faz uma diferença também no visual, né? Entendi. Então, você utilizar, por exemplo, o trabalho de imagem aérea de helicóptero quase que acabou. Eu falo quase, tá? Porque não acabou, ainda tem, ainda quem utiliza, porque lá você pode colocar câmeras grandes, a pessoa operando, existe a pessoa que é por isso e quer utilizar o helicóptero. Mas hoje você vê filmes que começam com imagem de drone e a pessoa não está, muitas vezes, com o cacife de colocar uma câmera, uma Alexa, uma Red, para voar, colocar lá, vamos colocar aí $80.000 lá em cima, aí o Voando. cara vai, pega vamos falar um drone aí razoável, um Spire 2, com uma câmera aquela, como que acho que é Zenmui, que fala isso, com uma lente específica que você troca, ela tem Sim. um RAW, então quer dizer, ela vai te entregar uma imagem já melhor, mas vai destoar muitas vezes com a câmera que está trabalhando embaixo, que é pensada em outra coisa. Mas vai servir para aquele momento, a imagem aérea, ela vai te entregar já um outro visual. Então, quer dizer, você vai poder trabalhar com câmeras como um Osmo, por exemplo. Normal, fora que o Osmo te traz uma versatilidade para um trabalho comum. Se você não for comparar ele com outras câmeras, você vai entregar uma câmera estabilizada, com uma imagem boa, né? Você só não pode ter o contraste. Uma câmera para você comparar do lado da outra. Aí acabou. Uhum. Aí você vai, nossa, essa imagem é ruim. Mas se você não tem o contraste, não vai ter diferença. Entendi. Né? Não, e hoje o pós-processamento, as ilhas de edição, os programas de edição, eles conseguem pegar aí essas câmeras que gravam em JPEG e conseguem ter uma margem de edição para tentar deixar o mais próximo possível. Mas existe ainda diferença. Mas assim, é bem o que tu falou. Se a linguagem do vídeo exige isso, porra, tem mais é que usar, porque você quer comunicar isso para quem está assistindo. Fora isso, mano, tudo é trabalho, tudo é correria e assim, a gente que faz produções menores, né? No meu caso, imagino que no teu caso também, Edrones, a gente tem que se virar muito com o que tem, né? Exato. Por exemplo, muitas vezes você pode estar usando que nem a gente fala assim, você pega uma SL3 e você coloca uma estrutura de cinema para você gravar, você vai conseguir um excelente resultado e você nunca vai imaginar que foi uma SL3. Você vai ter luz, né? Você vai ter a direção de fotografia construída para trabalhar com aquela câmera. Então, você vê assim, uma época, no hype da 5D Mark II, uma série que eu sou fanzaço, que é Smallville, as temporadas, acho que a 8ª, eles fizeram gravações com a 5D Mark II. Tá certo que quando você olha a câmera, é uma câmera desse tamanho, que nem eu coloquei a 70-200 aqui, com uma lente ferrada na frente. Exato. Sim. Mas luz pra caralho, um monte de coisa. Exato. E você não vai saber a diferença. Por isso que existe aquela coisa. Existe a preferência, né? Existe o que eu quero. E existe, por exemplo, para mim, a C200, ela vai me entregar o que eu preciso. E ela vai me facilitar a vida em o projeto que eu vou fazer. Então, para mim, é o suficiente. Mas, para um outro diretor de fotografia, não, eu só trabalho com ARRI. Acabou. Você pode levar tipo, a melhor Red. Para ele é ARRI. Como também existe quem trabalha só com Red e não trabalha com ARRI. Já fala, não, essa é câmera ultrapassada, eu não quero, pô, você faz 2K. Você entendeu? E linguagem, claro que cada uma entrega. Se você pega uma câmera e coloca do lado da outra, o look vai ser diferente, né? Por exemplo, eu trabalho muito com Sony, mas a Canon é muito mais assim. Eu gravo com ela, se você colocar as duas em standard, você pega a Canon, você joga, você fala assim, eu trato ou não trato? Não vou tratar. E você usa a imagem. A da Sony, você vai ter que fazer aquele tratamentinho, jogar uma corzinha aqui, ter um pouquinho de verde, mas é característica. Porque, de repente, lá a Sony pensa que você vai fazer uma pós. A Canon já tem aquele perfil de quem já trabalhava, por exemplo, com 5D, isso estou supondo, tá? Que muitas vezes precisa de uma imagem já pronta. Né? Vamos colocar assim. Então, e existe esse tipo de produção? Por exemplo, é fácil. Eu gravei nesse curso no total de 8 teras em 4K. Nossa. Não fiz em log.
Por quê? Imagina a demora que ia ser essa produção. Não fiz. O que aconteceu? O produto, eu setei a câmera para você trabalhar no standard dela Uhum, e que ele vai se preocupar no corte. uhum. Não vai se preocupar em dar cor. Que antes era feito só assim. Entendeu? Porque as pessoas acham que tudo tem que fazer em log. Não, log, se você vai gravar na rua e você precisa de um dynamic range maior, pô, grava em log que você vai conseguir aí, né, controlar melhor essa luz. Agora não, local totalmente controlado. Não vou fazer pós, para que eu vou gravar em log e ter uma pós mais demorada? O cara só vai ter mais trabalho no final das contas. Exato. Se você vai ver programa de televisão, qualquer lugar, vamos falar, é o standard. O cara fez, bateu branco, arrumou cor. É isso, tá pronto. Então, dependendo da produção, você tem motivo para fazer. Por exemplo, o bake-off é tudo C-Log 2, por quê? Porque a gente trabalha dentro de uma tenda onde você tem entrada de luz para todos os lados. Porque é sol. Você tem a que a gente chama de floresta e bosque. Precisa de ter um controle da luminância de lá, a É, mais. e fora que o programa é demorado, demora horas, e essa luz vai mudar Ó, o a tempo gente chega inteiro. lá, exato, imagina assim, a gente chega lá 9h30, 10 horas, dependendo do dia de situação, grava algumas coisas de manhã, DEP e tal, aí começa, aí a gente pega a transição, ó, das 1 da tarde e vai até 9 da noite, então a gente pega toda a transição do dia de Uhum. luz. Aí faz sentido você usar um log para você fazer um tratamento. Se vocês puderem, assistam o programa que vocês vão ver tudo com C300, aquele look bonito, tal. Se você quisesse gravar em Sternity, a cor ia ficar ok, ia ficar tudo bonito, mas os highlights e os lowlights iam ser difíceis de trabalhar. Legal, Detalhe, cara. chego a trabalhar de 2000 de ISO lá. 2000? 2000. Porque quando você trabalha duplicado, a lente vira 5.6, para te entregar Uhum. uma nitidez para o cinegrafista fazer o foco tranquilo, é 6.3 ou 7.1, para você dar uma nitidez melhor. 2000 de ISO. Fora que se grava em log, você tem que gravar em valores positivos de fotômetro, né? Então, olha só que interessante. É e não é. Você vai fazer isso se você tem muito highlight. Entendi. Quer dizer, ou também low light, para você ganhar. Você aumenta esses dois stops para você ganhar o low light, para você não perder informação. Que é Então mais lá, fácil você baixar o highlight sem gerar ruído, né? Você aumenta a exato, sombra, você gera mais ruído. exato. Então, tudo depende. Lá, a gente trabalha, vamos dizer assim, a minha referência é o LUT. Tenho que Uhum. ativar o LUT para ter, porque senão ia ver tudo lavado. Então, o LUT fica ativado e a gente trabalha tendo lá um e meio, mas que não é válido esse fotômetro não, porque quando está em LUT, altera. Quando a Sim. gente olha no gráfico de exposição, por exemplo, no waveform, Uhum. ele fica abaixo. A gente trabalha em 60, 70 no máximo. Para Ali. que, para quem não está entendendo, o LUT é como se fosse. Vamos colocar uma edição em tempo real. Você está vindo com aquele perfume, com aquele perfil totalmente lavado, sem cor, sem contraste. E aí esses gravadores externos, ou não sei se a própria câmera, tem o LUT que coloca em tempo real cor, contraste, para quem está operando poder ver isso. É mais ou menos como a gente faz a edição, e aí a gente aplica a edição de cor e no final, na foto, no vídeo, sai aquela edição de cor no vídeo e na foto. Isso é feito em tempo real. Nossa, mano, muito legal. Olha, gente, falta 5 minutinhos para a gente terminar a live. O Edrones agradeceu. O Márcio Alves está falando, grande Cauê, Canon deu mancada em não colocar 24 FPS na SL3. Tem várias outras, já atualizou o firmware na SL3. Não, cara, a SL3 que eu fiz review já estava com o firmware atualizado e tinha 24 quadros por segundo. Ele quer 24 em quê? 24 na SL3. Olha, mano, se eu não me engano, Em qual formato? Em Full HD? eu acho que é Full HD. Tá, no firmware que eu tenho aqui, ela não tem. Ela atualizou, sabe em qual? Na RP. A RP, minha RP tem. isso, ela não tinha. Não, a Aqui, RP ó, também não tinha. ela não tinha. A SL3, ela continua não tendo. Eu imagino, tá? Que eles fizeram isso na época, porque aqui você tem uma câmera menor, mesmo que seja um processador, pensando em outro produto. Uhum. Por exemplo,
Ó, eu vou falar uma coisa assim que eu posso ser apedrejado por isso, tá? Qual o motivo de se usar 24 FPS para vídeo? Tudo que você assiste, normalmente aí é 30. Uhum. Cinema utiliza o Peter Jackson, ele está injuriado que ele tem que usar 24 FPS, porque ele perde recurso. Ele briga para usar 48. Tanto é que o Hobbit, ele gravou tudo em 48. 48, E jogou fora o 24. Por quê? O 24 a gente utiliza por causa do motion blur, né? Mas você pode gravar tipo em 30 ou em 60, né? 60 acho que não há necessidade, mas em 30 e depois jogar para 24. Você tem mais recursos gravando em 30, né? Uhum. E assim, nenhuma emissora trabalha em 30. Eu estou gravando o Bake-Off em 30. Nenhuma emissora Nossa, trabalha em 300. 24. Exato. Nenhuma emissora trabalha em 24. Trabalha em 30. Uhum. Você grava Bake-Off, câmera de cinema, em 30. Pode ver que Entendi. todas trabalham em 30. Então, por exemplo, utilizar 24, se for uma demanda específica, ele querer uma linguagem, por exemplo, um clipe ou algum produto, é interessante. Eu imagino que a Canon até pensou em colocar 24 em 4K nessa câmera por motivos de linguagem cinematográfica. Porque de resto, capta-se em 30. E 30 te entrega um pouco do motion blur e te entrega um pouco mais assim. Você consegue fazer um levinho slow. Mas se você quer, você grava em 60. Entendeu? É que 60 o arquivo vai ficar mais pesado, né? Você vai ter mais frame. Você pode trabalhar por quê? E tem um detalhe. Olha só, essa aqui, Andrei. Não sei se todo mundo existe o tal da regra. Trabalhou em 24, você tem que trabalhar em 48 ou 50. Okay. Tem que dobrar o shutter, né? Sim. Trabalhou em 30, 60. Isso só equivale, em uma teoria, tá? Para o 24, porque se você vai trabalhar em 30, 60, você pode dobrar, você vai perder luz, né? Mas já perdeu a característica daquela do motion blur. Então, essa regra valeu na época que foi descoberto que o 24 na época era o em ângulo, né, de 180 graus, Sim. entregava esse daqui, ó, esse motion blur. Fora isso daí, você trabalhou em 60, trabalhou ou mais, né, um frame rate, você não precisa trabalhar dobrado, porque senão você vai perder luz. Você pode ver que quando você muda para 120, né, numa câmera que tem slow, o shutter fica em 120. Você não precisa trabalhar em 240 para fazer isso daí. Você pode trabalhar em 120. A câmera te permite trabalhar em 120. Sim. Aí você vai perder menos luz, né? Em uma teoria. Perde então, 24... menos... Não, perde menos luz e no final das contas ajuda em N coisas, entendeu? Porque você vai conseguir, tá, tudo bem, você vai ter um pouquinho mais de motion blur, mas ainda é aspecto, entendeu? Se o cara quer esse aspecto, coloca lá. Se não quiser, taca no ISO e taca a velocidade do obturador maior, entendeu? Ó, o Bruno Massal tá falando... Só uma coisa, o Bruno Massal tá falando... a SL3 tem 24 no 4K. Eu sabia que tinha 24, que tinha vindo aí em alguma atualização, entendeu? Eu fiz o review dela faz pouco tempo. Andrei, mas eu acho que ele deve estar perguntando em Full HD, porque em Full HD ela não tem. Aí pode ser. Em Full HD ela não tem. Eu lembro que quando eu fiz o review da RP, não tinha. Aí agora surgiu uma atualização, agora tem. A RP, a SL3 continua sem. Eu acho que a Canon não vai nem trazer atualização para dar 24 em Full HD. Olha, eu vou te falar, tá? 24 nunca usei. Mesmo nos meus trabalhos, onde até, por exemplo, o cliente, por exemplo, esse mês passado eu fiz de uma clínica de estética. E a clínica de estética queria um visual mais cinematográfico. Eu fiz em 30, mano, não fiz. Eu imprimo o aspecto cinematográfico na minha colorização. Eu acho que você conseguir ter um arquivo, sei lá, um 422 10-bit, ou você gravar em RAW, é muito mais importante para quem quer trazer o aspecto cinematográfico do que o 24 quadros por segundo. Exato, porque o cinema ele fica preso no 24, ele fica preso. E quando você trabalha com
com mais, vamos falar assim, fotogramas, você tem mais opções para trabalhar, né? Você tem mais, tipo, você pode criar mais coisas, né? Fora que você capta mais detalhes, entre outras coisas, né? Mas aí entra aquela coisa, né? Se você quer continuar trabalhando com 24, tudo bem, Tá tudo para certo, entregar claro. o seu aspecto normal. Mas você não precisa ficar preso a isso, porque sabe o que é isso, André? Eu acho. É aquela coisa, não, se você quer imagem cinematográfica, tem que ser em 24. Aí a pessoa põe na cabeça que só o 24 quadros vai entregar sua imagem cinematográfica. E não é isso. E não é? É um conjunto, né, É. de fatores que vai te entregar uma imagem cinematográfica. Por exemplo, eu já ouvi gente do mercado, tá? 1000 anos de mercado, tá aí. Eu entrei numa discussão, ao mesmo tempo, eu me incluí fora dessa discussão depois, que começou a discutir comigo que lente escura, uma lente de cinema, tá? Eu comprei 1880 e 70-200 da Compact Servo, que tem zoom, lente cinematográfica. Veio discutir comigo que, mas isso aí não é uma lente cinematográfica, não entrega o look cinematográfico. Look cinematográfico, para ele, seria lente clara. Uhum. Aí eu dei uma continuada no assunto, até uma hora que eu desisti e só fiquei escutando. Sim. No conceito, então quer dizer que assim, eu estou usando essa 50mm 1.2, então quer dizer que a minha 50mm 1.2 ela é cinematográfica porque ela é clara, e a minha 1880, que é look cinematográfico, 4K, não é cinematográfico? Então você Não, vê conceitos que se cria, né? Então tem que tomar muito cuidado. Não, imagem cinematográfica é só em 24. O cara gravou em 24, a imagem está horrível. Mas é imagem cinematográfica, tá em 24 FPS. Cara, isso daí é uma coisa que você fala que tá totalmente certo. Isso só limita. Porque, cara, aspecto cinematográfico vem de colorização, um bom diretor de fotografia, um bom diretor de luz. É tanta coisa que o cara tem que. É um conjunto de fatores tão grande que, nossa, gente. Olha, pessoal. Lê aqui o do Bruno. O Bruno até comentou sobre isso daqui. O Bruno falou: aspecto cinematográfico é o fundo desfocado para a geração do marketing digital. Tem cliente que nem sabe que para fazer vídeo precisa roteiro, pré-produção, luz, equipe, etc. Puta, o pior é que cara. E sabe que não é só no cinema, não? Na fotografia tem muita gente que acha que a foto profissional é a foto com fundinho desfocado. E só. Exato. Na foto fala assim, você tira uma foto lá mostrando o fundo, por quê? Você vai tirar foto de um monumento, você quer mostrar. Exato. Você não vai querer desfocado. É que, eu dou esse exemplo em grua. Grua, normalmente no cinema, é utilizada para dar grandiosidade. Uhum. Aí, existe uma briga, de repente a pessoa chega, não, mas eu vou colocar uma lente mais fechada aqui para dar um... Eu falei, cara, você está mostrando a grandiosidade. Mano, você coloca aí F8 para você mostrar toda essa estrutura. Você pode ver que filme começa, o plano geral vem com uma grua, você tem que ambientar onde você está. Sim. Tem que Eu vou mostrar, desfocar. né? Você pode ver que muitas vezes nem o primeiro plano está desfocado. Por quê? Ele tem que mostrar o que é. Mansão Wayne. Aí vem lá, logo da Mansão Wayne e no fundo da mansão. Aqui, ó. Tudo aparecendo. Tudo aparecendo. Então, existe um momento certo para você trabalhar com desfoque. Nem sempre o desfoque quer dizer que é cinematográfico, sendo que você tem uma referência, né, do que está no fundo, do que não está. Agora, não. Quando a pessoa está telada aqui, aí você precisa ter. A pessoa está falando algum texto muito específico, ou aquela coisa mais assim. Atenção total nos olhos, né? Você pode ver que é um borrado que você não identifica nada do que tem no fundo. E assim, né? querendo ou não querendo, no final das contas, isso dificulta muito a produção. Por exemplo, tem uma série que eu sempre gostei muito de assistir, assisto até hoje, que é o House MD, o médico. Então, existem muitos takes pesados em que o cara tá em f1.4 cravado num plano totalmente fechado no rosto do House. E tu vê, cara, o foco se perdendo o tempo inteiro, porque o ator ele não fica paradinho no mesmo lugar. Exato. Você, na distância mínima de foco em f1.4, cara, o foquista lá deve ficar louco assim, e não vai conseguir, mano.
Só que é específico, precisa. Às vezes até o erro no foco, o foco no lugar errado dá um drama maior para a cena, É, entendeu? Faz parte é da exato, linguagem. exato, isso aí pode ser até assumido. Por exemplo, a pessoa assim, falando e aquele foco indo e voltando, tal, para dar alguma sensação. É, Olha só que interessante. Essas são sensações que é interessante, que a arte do vídeo, ele vai te entregar como a arte da foto. Então, é a sensação. Então, você vai ficar de acordo com o cara, porque quando você assiste, você entra numa imersão, né? é. Quando você está assistindo um filme, é do caramba, né? Mas, gente, pessoal, olha só. 8h36, se deixar a gente vai falando muito. Cauê, eu queria te agradecer muito, tá, cara? Muito obrigado. A gente não se conhece pessoalmente, você já é um cara que eu considero amigo, que a gente troca ideia e, porra, gente boa pra caramba. A gente acabou nem falando do teu canal. O Cauê tem um canal no YouTube, o Kirocine, foto e vídeo. Porra, olha aqui, ó. Por exemplo, que o Hugo falou. Cauê, obrigado pelo seu vídeo sobre a Canon T7, um dos mais completos da atualidade que a gente tem. Então, se Obrigado. vocês quiserem, depois eu vou colocar na descrição aqui, porque hoje em dia foi uma correria, mas depois eu coloco todos os teus links aqui na descrição para quem assistir a live no futuro. E para quem quiser te encontrar o teu trabalho, fala um pouquinho das tuas redes. Legal. Andrei, uma coisa interessante no canal, olha só. Antes de fazer o canal, as pessoas falam, você podia fazer um canal no YouTube que você fala bem, você explica legal tal. E é uma coisa que, assim, só tem vídeo explicativo no YouTube, como o seu, o meu, entre outros, para quem gosta de passar informação. A gente não fica guardando segredinho, a gente fala do que tem. E eu lembro na época que eu conversava com pessoas conhecidas. Todo mundo falou para mim assim, não, YouTube tem que ser vídeo curto. Aí eu falei, caramba, né? Olha só, eu vou te falar o que me fez fazer um canal. Na época eu falei, eu queria fazer, ó, eu estava desde 2016 querendo fazer o canal e não fazia. Em 2018, Canon R. Nossa, Canon R, eu estava com a 5D Mark IV. Fui pesquisar, procurei tal. Procurei N. E eu queria ver como que era o menu, o que trazia de recurso na R. E não tinha. Aí eu pensei comigo, na época, falei, vou comprar minha R, vou ver e vou fazer um vídeo mostrando o que tem no menu, porque eu queria ver isso e não tinha. Uhum. Só que para você fazer um vídeo específico, muito concentrado assim de informação, você não faz em 10 minutos. Não faz. Aí eu comecei a perguntar, as pessoas falaram que tipo não ia dar certo. Não, tá. Aí eu fiz o vídeo primeiro, eu peguei uma 1880 com a Canon, peguei com o Bruno. Fiz review e depois fiz com a 70-200. Porque eu estava preparando, conhecendo a R. Conheci e fiz o vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu fiz longo, assim, deu 38 minutos. Aí, de repente, o vídeo começou a subir de views. Meu canal tinha, acho que, 500 inscritos e eu tava com 5.000 visualizações. É coisa. Com um vídeo longo. Aí eu falei, caramba, né? Aí eu comecei a pensar, putz, eu vou fazer um vídeo do jeito que eu acho que seja, levando também algumas normas que a gente tem como padrão para ficar relevante. E todos os vídeos de review meu, a pessoa já espera que não vai ser curto. Uhum. E olha só, criou a característica do canal, né? E detalhe, tá? O canal, gente, ó, vou falar para vocês, ele não está parado por motivos, desistir do canal. A demanda que eu peguei de trabalho foi justamente do último vídeo, foi quando eu comecei os projetos. Né? Eu fechei o projeto, por exemplo, desse bake-off para fazer essa coisa de direção, tudo 4 meses. Se vocês olharem, o último vídeo tem 3. Tem 3, é verdade. Eu não tive tempo e, como o Andrei falou, a dificuldade de fazer vídeo no YouTube não é simples. Não. A gente tem muito trabalho. Você tem que pensar na pós, tem que pensar... É conteúdo. A gente que está aqui, a gente fornece um material. A gente vende produto audiovisual, né? Não que a gente está vendendo um produto, tá? Mas a gente está produzindo. Aí você vende... Mas é um produto no final das contas, né? A gente faz um produto, aí eu vou te ensinar como faz, por exemplo, um vídeo, aí eu te entrego um vídeo mal feito para você assistir. Não faz sentido. Então é trabalhoso. Então todo esse trabalho que a gente tem, a gente faz porque gosta e não porque a gente vai ganhar dinheiro com isso, tá? A gente faz por gosto, a gente quer que vocês aprendam, tá? Então, é legal, você, tem vários canais para você acompanhar, por exemplo, antes de fazer o meu canal, eu acompanhava o Andrei. Olha só, você sabia disso, Andrei? Eu não falei isso, eu acompanhava. Por quê? Produtos, conteúdos, nunca é demais. E cada pessoa vai falar alguma coisa específica, você vai fazer assim, caramba, por que eu não pensei nisso antes?
Então, quem gera conteúdo no YouTube, lógico, existe também, assim, quem pode falar algumas groselhas, então nunca vejam um só, vejam vários. Bom, Aí você vê 9 falando correto e um falando contra, você faz assim, ó, tem alguma coisa errada. Então, mas conteúdo tá lá para te ajudar, né? O Andrei, ele faz, uma vez ele fez, eu até lembro que eu comentei com ele, eu falei, caramba, como é que ele pegou uma mesa, encheu d'água e fez uma imagem refletida. Eu falei, mano, que sensacional. Aí você vê, nunca que eu ia pensar nisso, é verdade. né? Aí você fala, ele fez lá, colocou água, colocou um frasco de perfume e fez uma imagem refletida. Eu falei, caramba. Ele falou, se você não tem recurso, você pode improvisar. Fez lá e ficou baita de um resultado. É verdade. Sem você precisar, existe você refletir na pós. Mas quando você faz real, é diferente. Fica mais As cremosinho, pessoas né? têm que entender. Exato, o cremoso. É que nem a gente brinca assim, ó, desfoque cremoso. Ah, mas como vai ser... uma sensação, é uma coisa diferente. Então, para o visual vai ser diferente. É diferente você fazer um zoom e eu chegar na frente da câmera. A perspectiva é diferente, o visual é diferente. Né? Então, ó, já eu falo demais, né? O Andrei até sabe, eu falo muito, então vamos lá. Ó. Se você quiser me acompanhar, tem um canal, Kiro, com 2 Is, tá? Eu coloquei difícil assim, mas também você coloca Kiro, só vai ter um. Tá? Só vai ter um. Kiro Cine Fotografia, tá? O canal no YouTube. Rede social, você pode me acompanhar tanto no @Cauê Lima de Oliveira, tá? Como também no Kiro Cine Fotografia no Instagram. E quem quiser conhecer também um pouco ou quiser locar alguma coisa, eu tenho KAGB, Solução em Movimento. Aí envolve movimento de câmera, tem câmeras para alocar, tem lente, aí tem N coisas. Tem transmissor sem fio. Eu estou aqui numa Atem Mini agora, fazendo o streaming aqui, uma placa de captura. Eu estou usando essa Atem aqui para a gente brincar, porque facilita e tal. Entre outras coisas. Então, vocês podem encontrar dúvidas, se quiserem tirar, tira comigo, tira com o Andrei e com outros parceiros que nós temos aí nessa YouTube Esfera, né? Como fala YouTube Esfera. o YouTube Esfera. Então, a gente está aqui para poder ajudar vocês. E também eu acompanho, né, vários canais no YouTube, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Sempre tem coisa que eu vivi, eu passo. O Andrei viveu, ele passa. Outros parceiros estão vivendo, passa, porque são experiências. Porque não adianta achar que você sabe tudo. Não sabe tudo, porque vai chegar uma coisa que sempre vai ser novidade para você. E o mercado sempre vai atualizando. Então, estamos aí para isso, para um ajudar o outro. Beleza, Cauê. Muito obrigado. Olha, te agradeço de novo. Já estou vacinado, graças a Deus. Espero muito em breve aí, antes do final de 2021, tá em São Paulo, conhecer você pessoalmente, a gente gravar, trocar uma ideia, vamos ver se as agendas vão se conciliar para a gente trazer mais conteúdo para o pessoal, porque é importante, né? Tem uma galera aí, essa galera da nova geração, uma galera que gosta muito de compartilhar conhecimento sem esconder a cereja do bolo, porque tinha muita gente que adorava deixar a cereja do bolo para si próprio. Você é um canal que faz isso, um cara que eu gosto, que eu acompanho. Irmão, muito obrigado, beleza? Vou encerrar com a galera aqui e te agradeço. Obrigado, eu agradeço pelo convite mais uma vez e sempre que você quiser bater um papo, é só chamar. Beleza? Obrigado, gente. Tchau, galera. Obrigado aí por acompanhar. Andrei, obrigado. Um abraço. Valeu. Pessoal, seguinte. E aí? Cara, que live, né, gente? Que live, que conhecimento que o Cauê tem, né? E que histórias que o cara tem para contar. Que loucura. O cara participou de várias partes da história. Olha só, programas, bake-off, cara, é muito legal. Olha, um dia, coitado do Cauê, eu vou encher o saco dele para ver se ele consegue me levar um dia. Pode ser. E a gente, olha, a gente nem falou de todas as produções. Ele faz esportes. Ele, inclusive, está indo para o Rio de Janeiro para fazer a final. Ô, Cauê, qual é a final que tu vai fazer? Ó, ele vai fazer a final do League of Legends. Cara. Ó, ele tá, vocês não estão ouvindo, mas ele tá falando que é o final da Riot Games, que é oficial. Entendeu? Porra, eu falei, tinha mais 5 horas de live aqui pra gente trocar ideia. Mas, gente, gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Um grande abraço pra vocês e fui!